Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. O irmão Robervan, inicialmente, bom dia, paz do Senhor, prazer tê-lo novamente conosco aqui no programa Tempo de Vencer, e a partir de agora é com você. Bom dia, pastor Marcos Vinícius, bom dia aos irmãos aí que estão acompanhando, irão acompanhar, paz do Senhor a todos, né? Já queria mais uma vez agradecer pelo convite de estar aqui, pela oportunidade de mais uma vez estar plantando a semente do reino nos corações das pessoas, tá bom? Então, que seja uma manhã bem agradável, né? Começo de meio-dia, dar uma alusão também ao nosso pastor Paulinho, aos irmãos aí da IPRAB, né? Está conosco no Retiro Novo, nosso irmão Marcinho está aqui, e que Deus abençoe. E hoje a gente trouxe uma mensagem que Deus tem ministrado em nossos corações, e sempre que temos a oportunidade de estar falando, a gente dá uma pontuada sobre isso que Deus está ministrando aos nossos corações. E o texto base para a gente iniciar é lá em João, capítulo 13, versículo 34 e o versículo 35, que dizem assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É um dos ensinamentos que a gente mais vê nas Escrituras Sagradas, e quando a gente pensa em Deus, ou se faz uma pergunta a alguém relacionada a quem é Deus, desde criança somos ensinados que Deus é amor. Essa resposta sempre é isso: Deus é amor, e isso resume Deus. Até mesmo nas nossas reuniões de grupo pequeno, quando a gente faz essa pergunta e a gente quer resumir Deus, nós resumimos Deus em amor, né? E parece ser algo muito simples de se mencionar, muito simples de se decifrar, de dar o significado dessa palavra amor. Ela realmente representa Deus, ela realmente é Deus, mas ter só esse significado em nossa mente não significa que nós estamos vivenciando esse amor. E todos nós hoje vivemos, nós cristãos, nós que aceitamos o chamado de Jesus para andarmos com Ele, nós procuramos viver uma vida que agrade a Deus. Nós buscamos todos os dias, nos esforçamos, buscamos graça no Senhor para conseguir cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Vamos nas Escrituras Sagradas, vamos em oração, vamos em nossas reuniões, nossos cultos que nós prestamos para Deus, em busca de nos posicionar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que lhe agrade, é o cumprimento da vontade de Deus. E vez ou outra nós nos atarefamos, fazemos coisas, buscamos entender qual é o nosso chamado, qual é o nosso ministério, em que área nós vamos atuar para servir no reino. E o reino ele é amplo demais, tem muitas áreas a ser preenchidas, áreas que serão preenchidas por nós mesmos, que o Senhor nos chamou para preencher com o nosso serviço, com aquilo que nós somos. E vez ou outra nós nos movimentando no serviço da palavra, no serviço da oração, no serviço de prestação de socorro aos que estão desamparados. Há vários tipos de serviço, e nós nos movimentamos e estamos nos movimentando bem, porque pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão ouvindo o Evangelho, pessoas estão sendo servidas, mas nós muitas vezes não paramos para fundamentar todo esse serviço no amor, porque todo serviço dado a Deus, ele tem que ser fundamentado e alicerçado no amor. Por isso que quando Jesus fala isso, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como Cristo vos amou, que vocês amem-se uns aos outros, assim saberão que vocês são os meus discípulos. E hoje muitos de nós buscamos identidade por aquilo que fazemos. E as Escrituras Sagradas nesse texto nos mostram que a identidade nossa está no amor que nós partilhamos. O porquê de servir
Por que que nós estamos servindo alguém? Por que que nós estamos executando essa obra? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso fundamento? A Bíblia nos afirma aqui no versículo 35 do capítulo 13 de João, que com o amor que nós damos uns aos outros, as pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus, que nós andamos com Jesus. Então a maior referência, o ponto crucial que comprova, sem dúvidas alguma, que nós andamos com Jesus, não é somente os nossos feitos, mas o amor que nós partilhamos. E não amar é uma postura de desobediência. A falta de amor é uma postura de desobediência. Quem não ama não obedece ao mandamento do Senhor. E se nós não obedecemos, nós somos desobedientes. Se somos desobedientes, nós desagradamos a Deus. Então, não amar ou não amar não é só uma escolha, é um mandamento do Senhor. E quando nós negligenciamos doar esse amor uns para com os outros, nós estamos sendo desobedientes à palavra de Deus, aquilo que fomos chamados a exercer. Que todo serviço, eu vou repetir, todo serviço ele deve ser alicerçado, fundamentado no amor. Nesse versículo também nós vemos que o padrão de amor que Jesus passa a colocar não é mais o nosso amor próprio. Não é amem uns aos outros como você se ama, mas ame uns aos outros como eu os amei. Então o padrão de amor agora é olhar para Cristo e dizer: eu preciso amar, ou eu fui chamado a amar como eu fui amado por Jesus. E se nós formos ver essa prova, essa comprovação do amor de Deus por nós através da vida de Jesus, foi uma vida sacrificial, foi uma vida de sofrimento, foi uma vida de entrega por propósito, para que eu e você tivéssemos vida e tivéssemos vida eterna. Nós podemos servir sem amar, mas não há amor sem serviço. Há muitas obras feitas, como a gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele começa a citar Paulo algumas coisas que podem ser feitas sem o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, tivesse o dom da sabedoria, do entendimento, tivesse a fé capaz de mover montanhas, né? Entregasse meu corpo para ser entregue, eu desse tudo o que eu tinha aos pobres, se não tiver amor, nada adiantaria. Paulo nos mostra que é possível fazer muitas coisas, que é possível nós andarmos por um caminho que aparentemente está agradando ao Senhor pelos feitos, mas o que vai fundamentar, o que vai comprovar se está agradando ou não ao Senhor é o amor que está sendo dedicado nessa obra. Porque sem o amor não adianta fazer nada. Há muitas intenções no servir, né? Muitas pessoas servem por vaidade, servem por ambição, servem por status, servem por elogios, servem por méritos. Mas no amor a intenção é edificar o outro. No amor é gerar vida ao outro. Então o serviço sem amor, ele é vazio. Mas o amor, ele é completo quando nós servimos. A Bíblia também nos orienta que de nada adianta dizermos que amamos nossos irmãos e nós não comprovarmos isso com atitudes e com provas. Então, para embasar aqui essa mensagem de hoje, para nós pararmos para refletir esse amor genuíno de Deus e como nós estamos caminhando nesse amor. 1 João, capítulo 2, o versículo 6, diz que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O nosso primeiro chamado, eu acredito ser, não é fazer algo para Deus. Nosso primeiro chamado é andar com Jesus. Jesus nos chama para andar com Ele. Ele não nos cobra serviço. Ele não nos cobra performance. Ele não nos cobra que venhamos nos sair bem nas atividades para que venhamos agradar a Deus.
quando Jesus nos chama para andar com Ele não nos chama para trabalhar em uma empresa onde Ele é o gerente e Deus é o governador, que se não fizer do jeito que Deus quer, pode ser expulso dessa empresa. Não é essa mentalidade. Quando Jesus nos chama para andar com Ele, Ele nos chama para que Ele seja o nosso mentor, para que Ele seja o nosso discipulador, para que Ele passe a nos ensinar a maneira certa de agir. Porque em Cristo Jesus e em Cristo Jesus é a forma correta de agradar a Deus. É impossível nós agradarmos a Deus se não for através de Jesus Cristo. Então o nosso primeiro chamado, meu irmão, você, meu irmão, minha irmã, você que já atendeu esse chamado, mas não sei se você atendeu esse chamado com essa mentalidade de que você foi chamado não para fazer algo para o Senhor, para Ele se agradar de você, mas você foi chamado para andar com Jesus, aprender da maneira certa de como agradar a Jesus e através do Espírito de Deus poder ser aperfeiçoado, ser fortalecido para agradar ao Senhor. Então o chamado de Jesus para nós não é porque nós poderíamos contribuir ou algo em nós, por mérito nosso, tivesse algo em nós que pudesse colaborar com aquilo que no reino estava faltando. Não é. A Bíblia nos afirma claramente, nós sabemos que o reino de Deus está estabelecido pela sua própria vontade antes de nossa existência. As coisas não começaram em nós, as coisas dão continuidade em nós. Depois de nós vêm os nossos filhos, os nossos netos, os nossos tataranetos, e assim vai de geração por geração. Então o nosso maior chamado primeiramente é estar com Jesus. Depois de nós estarmos com Jesus, nós vamos aprender a fazer as obras que Jesus fez e que Jesus nos ensinou a fazer. E Ele ainda nos disse que se nós crermos, nós vamos fazer as obras que Ele fez e ainda faremos maiores ainda. Mas aonde eu quero chegar é que nós podemos fazer as obras que Jesus realizou, olhando para o exemplo dele, vendo o exemplo dele. Mas a maior chave que tem é realizar as mesmas obras que Jesus realizou, com a mesma intenção, fundamentada e alicerçado no amor de Deus. Nós olhamos para Jesus Cristo e nós nos constrangemos com seu amor. Nós não só nos constrangemos com as suas palavras e com as suas respostas que calavam pessoas, que calavam os religiosos, que calavam os pecadores, os fazendo se constranger, os fazendo aí um arrependimento ali rápido, mas também o seu silêncio nos constrangia. O seu silêncio, o seu olhar, a sua atitude. As Escrituras Sagradas nos mostram que em determinado momento tinha um homem leproso e ele pediu para que o Senhor liberasse a cura sobre ele, que se o Senhor quisesse, Jesus dissesse para aquela lepra ir embora, ela iria. E Jesus, além de dar a palavra, Jesus ainda toca no leproso, toca em alguém que ninguém tinha coragem de tocar. Toca em alguém que ali, naqueles tempos, por vários motivos, era considerado alguém impuro, alguém excluso da sociedade. E Jesus, além da sua palavra, que gera libertação, que gera cura, ele também ministrou e estendeu a sua mão, que representa o amor de Deus, que representa a forma de fazer com que eu e você nos constrange e venhamos nos sentir amados por Deus. Essa mesma cena nós podemos ver também na mulher que foi levada, para ser apedrejada pelos religiosos, à presença de Jesus. E ali a religiosidade, ali a lei, ali a mentalidade do homem, do que é o amor de Deus, estava levando uma pecadora, na mentalidade deles, para um juízo que seria morte. Mas mal sabiam eles, como fala um amigo meu, Gelson, mal sabiam eles que eles estavam levando essa mulher para o lugar certo. Ela estava levando essa mulher que foi apanhada em adultério, em pecado, sim, ela estava levando essa pecadora para o lugar certo. Eles estavam levando com seu ódio, com as suas más intenções, essa mulher para o lugar onde ela seria amada. Não é um lugar onde o seu pecado seria escondido, não era um lugar onde Deus iria negligenciar aquilo que ela estava fazendo, mas era um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar de arrependimento, um lugar de confissão, um lugar de uma nova vida. E foi isso que nós vimos.
se nós lermos a passagem que falam isso, nós vamos ver que Jesus chega lá e Jesus já constrange todos aqueles homens que estavam empoderados do seu entendimento, estavam empoderados da sua santidade própria, se achando ser mais do que os outros, porque nas suas mentes tinha uma lei que escravizava, em seus corações tinha uma lei que escravizava, e Jesus olha para eles e a partir da sua própria lei, a partir dos seus próprios pensamentos, ele diz: se algum de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. E sobre aquilo que eles estavam julgando, eles foram julgados. Sobre aquela visão que eles estavam examinando, eles foram examinados. E eles não foram examinados por uma voz exterior somente. Eles foram examinados pelas suas próprias mentes, pelos seus próprios corações, se autoexaminando e começando a sair um atrás do outro, dos mais velhos aos mais novos, né? Então esse é o lugar que nós precisamos estar. Esse é o lugar que nós precisamos nos direcionar. Esse lugar de amor. Foi para isso. Foi com essa missão que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou com a missão de ir, servir, e servir fundamentado e alicerçado no amor. E todas as outras passagens que nós vemos Jesus sendo muitas vezes pressionado pelos religiosos a dar uma resposta de que na mentalidade deles seria contra essa lei que escraviza, Jesus vinha com sabedoria, com mansidão e dava uma revelação que os constrangia, que os silenciava. E a gente vê até mesmo que o silêncio de Jesus era algo muito profundo, era um silêncio que ministrava amor. A Bíblia, a palavra de Deus nos fala que ele foi como uma ovelha muda. Ele foi como uma ovelha muda para cumprir aquilo que foi determinado para ele. Então, nós aprendemos com Jesus, com a sua vida. Nós fomos aqui falar o que é narrado nos 4 evangelhos. Nós vamos ver ali pontos cruciais. E todos os pontos cruciais, as mais duras palavras que nós, no nosso entendimento, achamos duro, eram palavras que eram dadas com amor. Eram palavras onde o amor genuíno ele era expressado, onde o amor genuíno ele era doado através da vida de Cristo. Só que muitos hoje não entendem esse amor. É esse amor que cuida, é esse amor que exorta, sim, esse amor que constrange, mas é esse amor que quer salvar. Então, nós fomos chamados a viver esse amor. Nós fomos chamados a compartilhar esse amor. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você que já anda com Jesus, que já entendeu esse chamado, eu quero lhe dizer que o nosso chamado, o nosso serviço tem que ser fundamentado, alicerçado no amor de Cristo. Nós precisamos começar a examinar por que estamos servindo. Nós precisamos começar a examinar que o Senhor nos confiou aquilo que Ele mais ama. O Senhor nos confiou, talvez não foi o seu ministério, não é a sua grande igreja. Talvez a gente olhe para os nossos feitos, quantas pessoas vieram através da nossa vida, às vezes o nosso ego, a nossa vaidade quer nos dizer que nós somos os caras, que o nosso amor constrangeu as pessoas, e não foi isso. Foi o amor de Deus derramado em nossos corações, o amor de Deus que nos constrange, o amor de Deus que é exalado através das nossas vidas, que continua a alcançar outras vidas. Nós somos apenas o instrumento de Deus para que esse amor seja estendido. Então eu quero falar para você que já recebeu esse chamado, que já entendeu esse chamado, que está executando o seu chamado. Pare para analisar hoje, no dia de hoje, se o seu chamado, se o seu serviço ele está fundamentado no amor de Jesus. Esse é o maior testemunho de que nós andamos com Jesus, é quando nós amamos uns aos outros como Cristo nos amou. Pastor Paulinho falou algo aqui, estive assistindo, que ficou muito na minha mentalidade e eu fiquei pensando muito isso, sobre a questão de Judas, né? Jesus já conhecia quem era Judas, Jesus já conhecia quem era o ladrão, e mesmo assim ele confiou algo, e aquele ponto de confronto de Judas, Jesus confiou justamente aquilo que ele não era fiel, para mostrar a ele quem ele era, né? Então às vezes Deus vai nos confiar muitas coisas para mostrar quem nós somos. Se não tivesse sido confiado a Judas a bolsa da coletoria do dinheiro, ninguém nunca saberia que ele era o ladrão. Então às vezes Deus trabalha assim. Isso também é amor de Deus. Isso também, o amor de Deus ele é expresso quando ele nos leva ao arrependimento, quando ele nos leva ao constrangimento, quando ele começa a revelar coisas para nós que nós não estávamos enxergando com os nossos próprios olhos. É um amor que constrange, nós ficamos
envergonhados perante o Senhor. Então, esse é o amor que nos constrange, esse é o amor que nos confronta, esse é um amor que também que nos alinha. Então, toda obra que nós viemos a fazer, meu irmão e minha irmã, seja alicerçado, fundamentado no amor de Deus. E você também, que vez ou outra busca no Senhor esse amor, ainda não encontrou, ainda não decidiu andar nesse amor, porque você viu muitas manifestações, muitos serviços, mas nada que expressava o amor de Deus. Eu quero lhe falar, meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus é genuíno. Salmo 63, versículo 3 diz que o amor de Deus, ele é melhor do que a própria vida. Eu quero lhe dizer que ainda que nós não possamos expressar fielmente esse amor de Deus, ainda que a nossa limitação não nos dê capacidade de mostrar a intensidade, a profundidade desse amor, eu quero lhe dizer que o Senhor lhe ama incondicionalmente. Que ainda que as nossas palavras não consigam expressar, que muitas vezes as nossas atitudes não consigam expressar a profundidade desse amor, eu quero lhe dizer que Deus é amor e Ele decidiu me amar e lhe amar, para que eu e você já não andássemos mais em condenação, mas andássemos justificados, não sobre um jugo do pecado, mas sobre um ambiente, um local, uma vida, uma realidade de liberdade, onde nós somos livres e livres para adorar a Ele. Efésios 3, versículo 16 diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então aqui nesse texto nós aprendemos que nós como igreja, nós que fomos chamados a andar com Jesus, nós precisamos estar arraigados, fundamentados em amor, para que juntos, não separados, a revelação do amor de Deus não está separados a nós, não é alguém que vai receber essa revelação, mas o ajuntamento da igreja do Senhor, ela vai compreender juntos a profundidade, a altura, a espessura do amor de Deus por meio de Cristo Jesus, que vai além de todo entendimento humano. Então nós temos que entender isso. A nossa união, a nossa comunhão e a nossa unidade traz a revelação do amor de Deus sobre as nossas vidas. E depois que essa revelação vem sobre as nossas mentes, ela clareia a nossa mente, aquece o nosso coração, ela nos dá capacidade de exercer as obras que fomos chamados, fundamentados e alicerçados no amor. Só há autoridade onde o amor governa. A nossa autoridade está num ambiente onde o amor governa, onde o amor de Deus governa. Então, nós precisamos deixar que o amor de Deus nos constrange, que o amor de Deus nos governe, domine as nossas vidas, que seja o Senhor nos guiando, nos orientando, que não sejam mais as nossas decisões. Então, que fique isso nas nossas mentes, nos nossos corações. Se nós formos ver lá em Mateus 5, a partir do versículo 43, Jesus vai falar sobre amar os nossos inimigos, e isso nos mostrará que nós fomos filhos de Deus, porque Deus manda o sol para os bons e para os ruins, né? Então, repetindo o que eu falei no início, a nossa identidade não está no nosso serviço, a nossa identidade está no amor que nós compartilhamos. No primeiro versículo que eu falei, lá em João 13:35, vai falar que se nós amarmos uns aos outros, isso será o testemunho de que nós somos discípulos de Jesus. Então, esse texto também nos fala isso, que se nós amarmos todas as pessoas incondicionalmente, seja o bom, seja o ruim, seja o justo, seja o injusto, com a mesma condição, que não houve condição para Jesus nos amar, nós estamos mostrando que nós somos filhos de Deus. Esse amor de Deus, ele não é condicionado a nada. Então, independentemente das pessoas pensarem diferente de nós, agirem diferente de nós, meus irmãos, a nossa missão é amar. A nossa missão é compartilhar esse amor. Nós somos bons em compartilhar mensagens, nós somos bons em compartilhar rápidos pensamentos, frases. As nossas redes
Nossas redes sociais está cheio de frases, está cheio de pensamentos, cheio de publicações, cheio de verdade, cheio de ideias, mas muitas vezes está vazio de amor. Muitas vezes essas frases, essas ideias, elas estão carregadas de uma intenção de atingir o outro, de mostrar para o outro que eu estou certo e ele está errado. Nós acabamos a passar por esse momento de política e nós vimos isso mesmo, até mesmo na igreja do Senhor, o nome do Senhor sendo usado em sabedoria e inteligência, homens mostrando todas as suas habilidades, mas quando nós pararmos para analisar toda aquela movimentação, toda aquela fala, todas aquelas bandeiras levantadas, elas não estavam expressando ou não estão expressando realmente o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele não é um amor partidário. A política de Deus não é uma política partidária. A política de Deus é uma política universal. É um Deus que governa para todos. É um Deus que veio para amar a todos. É um Deus que distribui amor a todos, não somente aqueles que concordam ou que creram nele. A palavra de Deus diz que ele quer que todos os homens cheguem ao arrependimento. Ele tem paciência, ele espera para que nós venhamos cair em si e olhar para ele e ver nele a salvação. Então nós como cristãos, ainda que viemos nos posicionar, ainda que viemos ter as nossas ideias, sim, não é errado ter os nossos pensamentos, ter as nossas decisões, nossos pontos de partida de pensamento, mas tudo isso tem que ser alicerçado e fundamentado no amor de Deus. Nós podemos ter posições diferentes, falas diferentes, pensamentos diferentes, mas é o mesmo amor de nós cristãos que deve estar nos direcionando, nos alicerçando e fundamentando toda a nossa construção. Então, nessa manhã eu quero deixar essa palavra para as nossas vidas. Para as nossas vidas eu me incluo nisso, que tudo aquilo que viemos falar, fazer, tudo aquilo que viemos construir esteja alicerçado no amor de Deus. O amor, o mundo ele carece, não é ser amado, porque ele já foi amado por Deus. Eles carecem de receber essa revelação do amor de Deus, e o Senhor nos confiou essa revelação. Quando Ele nos dá a missão de amar uns aos outros como Cristo nos amou, Ele está estendendo essa missão a nós, que seguimos a Jesus. Então nessa manhã também eu quero terminar aqui pedindo perdão aos irmãos que até hoje não decidiram andar com Jesus por causa da nossa negligência. Os irmãos que ainda têm dúvidas se o amor de Deus é verdadeiro, ou se há homens ou mulheres de Deus de verdade, que amam de verdade. Eu quero pedir perdão por nós, pelas nossas más palavras, pelos nossos irmãos que eram carregados de sabedoria e inteligência, mas não estavam alicerçados em amor. Eu quero te pedir perdão, meu irmão e minha irmã, pelas vezes que nós nos posicionamos aparentemente pela verdade, mas não fundamentado no amor de Deus, e isso não gerou vida em você, isso não gerou vida na sua mente e no seu coração. Eu quero lhe dizer que ainda que nós viemos falhar muitas vezes na nossa missão, eu quero dizer que para você que Deus não falha. Eu quero dizer que o amor de Deus ele é perfeito sobre a sua vida, que verdadeiramente Jesus morreu por você, para que você tivesse vida, para que você não andasse mais em caminho de julgamento, sobre um peso, sobre um jugo. Eu quero lhe dizer que o amor de Deus ele é real, é um Deus transformador, é um Deus que veio para nos guardar de todo o mal, sim, é um Deus que nos protege. O seu amor ele é suficiente para as nossas vidas. Então, não olhe para nós, não olhe para as nossas falhas, não olhe para os nossos erros. Nós somos apenas alguém que busca compartilhar esse amor, mas esse amor é um amor perfeito e nós somos imperfeitos. Muitas das vezes não vamos conseguir manifestar ou expressar esse amor. Às vezes vamos falar algo que não deveríamos ter falado. Vamos nos posicionar de uma forma que não deveríamos ter nos posicionado. Mas acredite que a nossa missão, que o nosso desejo é que o amor de Deus seja revelado. Então, que nessa manhã, meus irmãos, nós possamos ter pelo menos nesses minutinhos parado para meditar nesse amor, parado para meditar sobre essas verdades que o Senhor nos fala. Então, termino aqui dizendo isso. Tudo aquilo que viemos fazer, o nosso serviço, venha estar fundamentado no amor. É possível servir sem amar. É possível servir sem amar, mas não amar sem servir. Então, que Deus nos abençoe, que esse amor seja revelado a nós diariamente. Em nome de Jesus, já quero agradecer aqui a oportunidade mais uma vez. Espero ter contribuído e Deus abençoe a todos os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Tivemos aí, portanto, a rica mensagem do obreiro Robert Van, lá de Retiro Novo, né?
É um trabalho da IPRAB ali na direção do pastor Paulinho, e nós louvamos a Deus pela vida aí desse obreiro que tem sido uma bênção nas mãos do Senhor. Me fez lembrar uma definição bastante sucinta, compreensível do apóstolo Paulo com relação ao amor. Está lá em Colossenses 3 e verso 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.